As dores de cabeça são conhecidas apenas há alguns séculos. Nas culturas antigas, não se ouvia falar nelas. As dores de cabeça vêm aumentando, em especial nos países civilizados, nos últimos anos, e 20% das pessoas saudáveis se queixam delas. As estatísticas comprovam que afligem com mais frequência as mulheres, e também são mais comuns nas classes privilegiadas da sociedade. Tudo isso causa pouco espanto, se tentarmos quebrar um pouco a cabeça com o simbolismo dessa parte do corpo. A cabeça está numa polaridade bastante óbvia com o corpo. Ela é a instância superior da nossa constituição física. Com ela nos afirmamos. A cabeça representa o que está em cima, ao passo que o corpo representa o que está embaixo. Consideramos a cabeça como o local onde tem morada a inteligência, o juízo e os pensamentos. Quem age de forma inconsequente, sem cabeça, não tem juízo. Podemos virar a cabeça de qualquer pessoa. No entanto, não podemos esperar que ela mantenha sua cabeça fria. Sentimentos irracionais como o amor sobrecarregam bastante a cabeça. A maioria das pessoas até perde a cabeça, e quando não, ela dói demais. Seja como for, ainda existem alguns contemporâneos de cabeça dura, que nunca correm o risco de perder a cabeça, mesmo que resolvam bater com a cabeça na parede. Com grande facilidade, o orgulho e o desejo de poder sobem a cabeça. Porém, quem só dar atenção unilateral ao âmbito da cabeça, quem somente aceitar viver o que é racional, sensato e compreensível, logo perde o seu relacionamento com o polo inferior, e com ele, as raízes que lhe dão estrutura à vida. Tornam-se pessoas maçantes. No entanto, está comprovado que as exigências do corpo e suas funções, na maior parte inconscientes, têm um desenvolvimento historicamente mais antigo do que a capacidade de raciocinar com juízo, pois o córtex cerebral representa uma conquista posterior da humanidade. O ser humano possui dois centros, coração e cérebro, sentimento e pensamento. O homem moderno e a nossa cultura desenvolveram em grande medida as forças cerebrais, portanto, vivem em constante perigo de menosprezar o segundo centro, ou seja, o coração. Mas condenar de imediato o raciocínio, o juízo e a cabeça não representa a solução. Nenhum dos centros é melhor do que o outro. O homem não deve decidir-se por um deles, negando o outro. Ele precisa se esforçar por obter o equilíbrio. Os materialistas são tão imperfeitos quanto os intelectuais. A nossa cultura, porém, exigiu tanto da cabeça e promoveu tanto seu desenvolvimento que a maioria apresenta, em geral, uma deficiência do polo inferior. A esse problema se acrescenta outra questão: para o que usamos nossa compreensão? Na maior parte das vezes, utilizamos nossas funções racionais de pensamento para conferir segurança ao eu. Por meio do encadeamento causal de pensamentos, tentamos nos assegurar cada vez mais contra o destino, a fim de estruturarmos um domínio para o nosso ego. Um empreendimento como esse está, em última análise, destinado ao fracasso, como no caso da Torre de Babel. Causa apenas confusão. Simplesmente não faz parte das atribuições da cabeça declarar independência e trilhar um caminho próprio, sem o corpo ou o coração. Quando o pensamento se separa da parte inferior, ele se desliga das raízes. O pensamento funcional da ciência, por exemplo, é um pensamento desarraigado. Falta-lhes a ligação com a origem primordial, a religião. A pessoa que segue unicamente sua cabeça escala alturas vertiginosas sem estar ancorada à base. Portanto, não é de causar admiração que ela sinta a cabeça zumbir.
A cabeça transmite um alarme. De todos os órgãos, é a cabeça que reage mais depressa à dor. Todos os outros órgãos precisam passar por modificações mais profundas até sentirem dor. A cabeça é nosso sistema mais sensível de alarme. A dor de cabeça revela que nossos pensamentos são incorretos, nos avisa que estamos aplicando mal nossas ideias, que temos objetivos duvidosos. A cabeça dá o alarme tão logo começamos a nos preocupar com pensamentos infrutíferos, buscando todo tipo de incertezas inexistentes. No contexto de nossa vida material, não há absolutamente nada garantido, e, por certo, toda tentativa de fazer isso apenas serve para nos tornar ridículos. O ser humano está sempre quebrando a cabeça, com coisas sem qualquer importância, até que a cabeça começa a reclamar. Só podemos aliviar a tensão com o relaxamento. E essa é uma outra palavra para desapego. Quando a cabeça dá sinal de alarme por meio da dor, é mais do que tempo para a pessoa desapegar-se de um eu quero obtuso, de toda a ambição que a faz esforçar-se para subir, de toda a obstinação e de toda a teimosia. Está em cima da hora também para que volte seu olhar para baixo, a fim de recordar-se de suas raízes. Não há como ajudar os que se livram desse sinal de perigo usando pílulas analgésicas, às vezes durante anos a fio. Essas pessoas se arriscam a pôr a cabeça na guilhotina. No caso das enxaquecas hemicrâneas, trata-se de uma dor de cabeça repentina, na maior parte das vezes apenas num dos lados da cabeça, que pode ser acompanhada por distúrbios visuais, como sensibilidade à luz ou bruxuleamento da luz, juntamente com perturbações estomacais e intestinais, como vômitos e diarreia. Esse acesso, que via de regra dura algumas horas, depende de uma disposição depressiva e de sensibilidade. O auge de um ataque de enxaqueca consiste no desejo de ficar a sós num quarto escuro ou na vontade de recolher-se ao leito. Ao contrário das dores de cabeça provocadas por tensão, as enxaquecas provocam primeiro espasmos, que são seguidos por um considerável dilatamento dos vasos sanguíneos do cérebro. A palavra grega para enxaqueca é hemicrânie, crânio, e traduz-se literalmente por meia cabeça, o que aponta diretamente para a unilateralidade do pensamento, sintoma que encontramos do mesmo modo nas pessoas que sofrem de enxaquecas e nas que têm dores de cabeça de origem tensional. Tudo o que apresentamos nesta última correlação se aplica igualmente à cefaleia e à enxaqueca. Contudo, há entre ambas um aspecto essencial diferente. Enquanto as pessoas que sofrem de dores de cabeça tensionais estão tentando separar a cabeça do corpo, os pacientes com enxaqueca estão transferindo um determinado assunto corporal para a cabeça, tentando vivê-lo e esgotá-lo nesse nível. Esse assunto se refere à sexualidade. A enxaqueca sempre é uma transferência da sexualidade para a cabeça. A cabeça se atribui uma tarefa que pertence essencialmente ao corpo. Na verdade, essa transferência especial não é tão insignificante, porque a área genital e a cabeça mantêm um relacionamento analógico mútuo. Afinal, elas são duas partes do corpo em que se encontram todos os orifícios dos seres humanos. O papel desempenhado pelos orifícios corporais na sexualidade é de vital importância. Amor igual deixar entrar, igual isso só pode ser concretizado no âmbito físico, quando o corpo consegue se abrir. A sabedoria popular sempre comparou a boca de uma mulher com sua vagina. Por exemplo, lábios secos.
e o nariz de um homem com seu pênis, tentando fazer inferências de um a partir do outro. Também no caso de uma relação sexual oral, esse relacionamento, essa intercomunicabilidade entre a cabeça e o corpo torna-se óbvia. A cabeça e o corpo são polaridades e por trás de sua oposição existe a identidade comum, em cima tal como embaixo. O quanto a cabeça pode ser usada como substituto para a área genital é algo que se constata com nitidez, quando alguém cora de vergonha. Em situações excitantes, de caráter mais ou menos sexual, o sangue sempre sobe à cabeça e nos faz corar. Assim, é concretizado em cima o que, na verdade, deveria ser realizado embaixo, pois como a excitação sexual, o sangue flui para a área genital e os órgãos sexuais incham e ficam vermelhos. A mesma transferência do âmbito genital para a cabeça acontece nos casos de impotência. Quanto mais o homem mantiver pensamentos na cabeça durante o ato sexual, maior será a probabilidade de perder a potência no nível físico, o que tem consequências fatais. A mesma transferência é o que motiva pessoas sexualmente insatisfeitas a comerem mais do que devem, em substituição à sua fome de amor. Há muitas pessoas que tentam saciar sua fome por amor através da boca e nunca se saciam. Todas essas indicações devem bastar para nos tornar conscientes da semelhança entre corpo e cabeça. O paciente que sofre de enxaqueca, na maioria se trata de mulheres, sempre tem problemas com a sexualidade. Como já enfatizamos muitas vezes em outras correlações, há essencialmente duas possibilidades de se lidar com algum âmbito problemático. Ou reprimimos e eliminamos de nossa vida, cortamos pela raiz, ou compensamos de modo dramático e excessivo. As duas abordagens podem parecer muito diferentes, contudo, elas nada mais são do que expressões polarizadas de uma única dificuldade. Quando temos medo, podemos tremer até as bases ou passar a agressão aleatória, e ambas as atitudes demonstram fraqueza. Entre os pacientes com enxaqueca, encontramos tanto pessoas que baniram totalmente a sexualidade de sua vida, não tenho nada a ver com essas coisas, como aquelas que estão ansiosas por impressionar todos os demais com a maravilhosa vida sexual que possuem. Mas é tudo a mesma coisa. Ambos os tipos têm problemas com a sexualidade. Recusarmos-nos a admitir o problema ou insistir que nada temos a ver com ele porque todos podem ver que não temos problemas sexuais, apenas transfere o problema para a cabeça, onde ele reaparece como enxaqueca e pode ser elaborado num nível superior. A crise de enxaqueca equivale a um orgasmo na cabeça. O processo é idêntico, a única diferença é que a cabeça fica num nível mais elevado. Tal como na excitação sexual, em que o sangue flui para os órgãos genitais e a tensão se relaxa com o clímax, o mesmo acontece no caso da enxaqueca. O sangue flui para a cabeça, surge a sensação de tensão, a mesma se intensifica e se reverte, criando a fase de relaxamento, dilatação dos vasos. Todos os desejos, impulsos, podem gerar acessos de enxaqueca. A luz, o ruído, um trem, o clima, a excitação e etc. Um traço característico da enxaqueca é o fato de o doente sentir uma sensação específica de bem-estar depois que o acesso termina. Além disso, durante o clímax do ataque de enxaqueca, os pacientes preferem estar na cama e num aposento às escuras, só que nesse caso sozinhos. Tudo isso mostra a temática sexual, bem como o medo de tratar do assunto com a outra pessoa, de forma adequada.
Em 1934, Egutier escreveu numa revista de psicanálise a respeito de um paciente com enxaqueca, cujos acessos terminavam com um orgasmo sexual. Algumas vezes eram necessários vários desses orgasmos antes que o paciente relaxasse e o acesso chegasse ao fim. Para nossa investigação, também é importante observar que os distúrbios digestivos e a prisão de ventre estão bem cotados na lista dos sintomas colaterais dos pacientes de enxaqueca. Em outros termos, poderíamos dizer que eles estão fechados no nível inferior. Eles não querem ver o conteúdo inconsciente, fezes, e, portanto, o transferem para o alto, para os pensamentos conscientes, até a cabeça zumbir. Os casados usam a desculpa de uma enxaqueca, às vezes uma mera dor de cabeça, para evitar a relação com o parceiro. Resumindo, descobrimos nos pacientes com enxaqueca o conflito entre o desejo sexual e o pensamento, entre o embaixo e o em cima, entre o corpo e a cabeça. Isso os leva a fazer a tentativa de usar a cabeça como local de fuga e treinamento, a fim de resolverem ali problemas que, na verdade, só podem ser solucionados num plano muito diferente: corpo, sexo, agressividade. Freud já definiu o pensamento como a elaboração de problemas. Os seres humanos acham que o pensamento é menos perigoso e menos comprometedor do que as ações. Contudo, os pensamentos não devem substituir as ações. Ambos precisam suportar-se mutuamente. O homem recebeu um corpo a fim de concretizar-se, tornar-se verdadeiro, através desse instrumento. Só através da concretização, as energias continuam seu fluxo. Portanto, não é de modo algum aleatório o fato de conceitos como entender e compreender descreverem imagens bastante corporais. A capacidade de entendimento e de apreensão dos homens está arraigada no uso dos pés, das mãos, portanto do corpo. Se essa atividade corporal for interrompida, ocorre um bloqueio cada vez mais denso da energia, o qual se manifesta em doenças com os mais diversos grupos de sintomas. Para tornarmos essa correlação mais compreensível, revisaremos alguns pontos. Escala progressiva de bloqueios de energia. 1. Se a atividade, sexo, agressividade for bloqueada pelos pensamentos, ocorrem dores de cabeça. 2. Se a atividade for bloqueada no nível vegetativo, isto é, no âmbito das funções corporais, o resultado é pressão alta e uma sintomatologia de distonia vegetativa. 3. Se a atividade for bloqueada no nível neural, esse bloqueio provoca sintomas como, por exemplo, a esclerose múltipla. 4. Se a atividade for bloqueada no nível muscular, os sintomas das doenças se manifestam no sistema motor, na forma, por exemplo, de reumatismo ou artrite. Essa divisão por etapas corresponde às diversas fases do que ocorre de fato na prática. Toda atividade, seja um soco ou um ato sexual, começa com uma fase de ideação, na qual preparamos a ação mentalmente. Esta leva à preparação do corpo, com o aumento de irrigação sanguínea nos órgãos necessários, aceleração do pulso e etc. Finalmente, a ideia é concretizada com o auxílio dos nervos e dos músculos, transformando-se, enfim, numa ação. Sempre que uma ideia não é concretizada numa ação, a energia será obrigatoriamente bloqueada num dos 4 níveis: pensamentos, sistema vegetativo, sistema nervoso, músculos. E, com o tempo, esse bloqueio se transforma no sintoma correspondente. O paciente que sofre de enxaqueca está no início dessa escala. Ele bloqueia sua sexualidade no nível conceitual.
ele tem de aprender a ver seu problema onde o mesmo está, a fim de redirecionar o que lhe subiu à cabeça de volta ao lugar que lhe é próprio, embaixo. O desenvolvimento sempre começa embaixo. O caminho ascendente é longo e trabalhoso quando trilhado honestamente.